de São Paulo, aqui é Rafael Nogueira. Aqui é Diego Galati. Aqui é Bruno Leão. Aqui é Jaque Viana. E seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que é informação além da superfície. E hoje a gente está aqui com a convidada, a Jaque. Obrigado por você estar aqui. Oi, gente. De novo. Faz tempo. Já é o quê? O terceiro episódio você tá gravando ou não? Acho que é, mas faz muito tempo que eu não gravo com vocês. Você gravou uma do Grande Cometa, né? Porque a gente falou tudo sobre o Grande Cometa, e depois eu acho que você gravou mais um e depois você não gravou mais, né? Então já fazia um tempinho. Mas enfim, então a gente tá aqui hoje, né? Convidei a Jaque também, porque a gente vai fazer uma retrospectiva desse ano de 2024, né? Que foi um ano, assim, até bem produtivo dos musicais, né? Tipo, pós-pandemia, né? Depois de tudo que aconteceu. Então, assim, rolou muita coisa. Foi difícil até, eu acho, de acompanhar tudo, né? Eu acho que todo mundo teve uma certa dificuldade de conseguir acompanhar. Mas, enfim, antes da gente começar a realmente falar sobre a retrospectiva, eu só quero dar uns recadinhos, né? Porque como é o último episódio do ano, eu quero fazer um agradecimento muito especial, principalmente aos nossos assinantes do Catarse, né? Porque a gente tem lembrando que a gente tem o Catarse, que é um sistema de assinatura que vocês podem ajudar a gente a produzir o conteúdo. Lá vocês podem, né, ajudar a partir de R$5. Com R$5 já tem recompensas, né? Tipo, R$5 não é nada, gente. E ainda vocês participam de um grupo super exclusivo do Musicalcast, com todo mundo lá, quem ajuda a gente também. E também tem, assim, rola muitos proibidões, sabe? Umas coisas assim que tá todo mundo procurando ter lá, sabe? Aparecem umas coisas assim bem exclusivas. Então, se vocês tiverem interesse, ajuda a gente lá, porque realmente faz muita diferença, né? E precisamos. Então eu quero agradecer muito a várias pessoas, vou dizer o nome de todo mundo. Então, muito obrigado a Beatriz Furtado, a Luiz Buarque, o Rodrigo Garrido, Érica Pedro, o Lucas Amorim, Eurípides Fraga, Stephanie Matuichin, Gabriel Sotero, Mariana Jorkovics, Eli Oscar, Stephanie Vapsis, Zeca Festucci, Thaís Regina Neves. Então são todos esses os assinantes ativos que temos aqui. Então muito obrigado a vocês todos por ter ajudado esse ano. Muita gente começou a ajudar já esse ano, mas tem gente que já era do ano passado. Ou seja, obrigado novamente. Então dê uma olhadinha lá no catarse.me/musicalcast. Bora lá então, vamos agora pegar primeiro assim, antes da gente entrar em musicais específicos, eu quero que vocês falem como foi 2024 pra vocês nos musicais? Já que você que é nossa convidada, começa você, pode falar. 2024 foi um ano cansativo pra caramba, se tratando de musicais. Eu tava falando com o Rafa no off, gente, que pra alguém que trabalha com musicais, eu atingi aquilo que todo mundo falava quando eu comecei a trabalhar com teatro musical, que é você tá trabalhando tanto que você não vai dar conta de assistir tudo que você quer ver. Principalmente agora, eu acho que a gente, o ano passado e esse ano principalmente, foram anos de resquício da pandemia, né? Então muitos desses projetos que estrearam no ano passado e estrearam agora em 2024, são projetos que ficaram no limbo, né? Estavam para vir em 2020, 2021, e de repente abriu a porteira, né? Soltaram as comportas e tinha mais coisa do que eu conseguia dar conta de assistir. Mais projeto que eu dava conta de trabalhar também. Tinha uma hora que eu já falava, meu Deus do céu! De cobrir 3 VIPs no mesmo dia, 2 VIPs no mesmo dia, estreia e VIP junto, gente. Tipo, eu não sabia mais nem qual era o meu nome. Mas isso é bom. Sim. Só lembrando, né, que a gente acabou não falando, que a Jaque, na verdade, ela faz o mesmo trabalho que eu também faço dentro dos musicais, que é a parte de mídias sociais. Mas no caso da Jaque, ela tem bem mais musicais do que eu nas costas. Então, assim, é corrido. Eu imagino como que deve ter sido cansativo esse ano. Eu acho que era legal também pontuar que, como a gente vai falar sobre top 5, né, que vocês não vão poder falar do material que vocês já trabalharam. Que a gente poderia, mas eu vou evitar isso, né? A gente decidiu não falar de musicais que a gente esteve, né, trabalhando, a gente estava ali relacionado, e eu não vou citar nada pra não ser injusto, né? E, enfim, mas depois eu até vou falar um pouquinho até da relação disso, do top 10 também, enfim, mas eu acho que inclusive por isso a gente nem consegue chegar num top 5, né, Rafa? É difícil. Eu não vou conseguir fazer um top 5, porque eu vou ter que tirar
Um monte de coisa que eu trabalhei. Tem isso. Mas coloca então, inclui essas coisas que você trabalhou, então, mas enfim. Vou incluir uma coisa que eu trabalhei Tá, só. Mas beleza, o resto não beleza. fica fora. 2024 foi essa enxurrada de coisas, né? Realmente teve muita coisa pra se ver. Eu mesmo não trabalho com teatro e não consegui acompanhar todas as coisas. De repente era um musical que eu nem sabia que tava. Encontrei o Rafa no teatro um dia desses. Fui assistir musical, tá? Falei, gente, eu nem sabia que tava rolando esse musical. E aí o Rafa me atualizou. Enfim, mas é porque teve muita coisa, né? Teve muita opção pra se assistir, teve muito conteúdo pra consumir. Esse ano veio muita coisa legal, tanto que se tivesse frase de abertura, né, eu ia dizer tudo que eu quero de Natal é um ano com mais musicais muito bem feitos, como foi desse ano, eu ficaria muito feliz. Mas como também foi um ano caótico pra mim, eu não trabalho na área de musical, mas foi um ano, tipo, que eu tô na loucura, terminando faculdade de hospital, veterinário e tal. Eu não consegui ver tanto como eu gostaria, mas o que eu consegui, eu fiquei muito, muito feliz. Foi um ano muito legal. Somente, eu acho que esse final de ano com algumas coisas que apareceram, que a gente já falou aqui no podcast, mas que a gente vai ressaltar. Sim, enfim. Então, e a gente, todo ano não, a gente fez nos últimos 2 anos, a gente estava fazendo o top 10 do Musical Cast, que a gente fazia através de votação de várias pessoas, os nossos ouvintes, da equipe, vários amigos, até mesmo gente que fez musical nos anos. A gente pedia para fazer uma votação, né, de 1 a 5 estrelas, e depois a gente fazia todo um cálculo para sair o top 10. Só que esse ano a gente decidiu não fazer, porque ano passado a gente teve alguns probleminhas, então assim, eu acho assim, eu tava tão cansado desse ano, eu falei, não quero, me estressar com isso, eu quero só finalizar, falar bem dos musicais, né? Porque teve muita coisa realmente boa. E também, assim, eu entendo também que pra mim é um pouco estranho de estar trabalhando com algumas produtoras e ter essa posição de tipo, ok, tá, mas aí você não tá votando tão bem pra nossa produção, ou você não votou, como que tá acontecendo, sabe? Então assim, eu prefiro até ficar de fora, por isso que a gente tá até falando, né, de não colocar nenhuma produção que a gente trabalhou, né, no top, porque é pra ser um pouco mais justo, né, eu não sei se seria justo ou não também, né, então é meio complicado, então por isso que a gente, assim, eu acho que vai acabar deixando morrer o top 10, infelizmente a gente não vai fazer mais, queria muito continuar, mas eu prefiro minha paz do que depois ficar me chateando com algumas coisas. Trabalhando como advogado do diabo, eu adoro o top 10, tá? E acho que ele deveria continuar, mas não sabemos aí do futuro, mas enfim. E vale lembrar que é uma votação sempre que envolve muita gente, tipo, envolve muitas pessoas, que não só o Rafa ou pessoas enfim, que tá envolvida com outras produções. É muita gente que assistiu os musicais, as pessoas votam só de fato no que elas assistiram mesmo, então não tem muito como ter essa reclamação, né, putz, o Rafa vai carregar isso, mas enfim. Mas dessa vez a gente decidiu fazer diferente, que é o que o Rafa tava falando, então vamos aqui enaltecer, vamos falar bem, e é isso, né? E tem aquela questão também que a gente não controla o que a pessoa vota, né? Sim. Por mais que a gente peça pra pessoa votar no que ela gosta, no que ela assistiu, ela vai votar no que ela gosta. Sim. Então, assim, por exemplo, a gente tem fandoms muito grandes, né, em musical. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um mutirão, às vezes... E, assim, a gente não vai acabar voltando por qualidade, mas sim, tipo, por coisas que assistiu. Às vezes tem gente que assistiu 3 coisas, então vai receber... É diferente. Não é uma coisa muito justa, sabe, em questão de qualidade, quando a gente para pra pensar. Então eu entendo essa escolha do Rafael, apesar de eu amar o top 10, mas eu acho que foi a melhor coisa que a gente deveria pensar. A gente deveria abrir pro público geral, tipo, todo mundo pode votar à vontade, mas ia acontecer de gente votar em musical que nem assistiu, né? E também se juntar, igual você falou, os fandoms, né? Tipo, em massa, votar pra um musical só, o que também não acho justo, essa votação popular, quando vem uma massa muito grande. Não sei, pra mim não é justo. E daí, então, tipo assim, eu prefiro, então, assim, ficar sem, e eu acho que é a melhor coisa a se fazer. Ou se a gente, tipo, tivesse que, assim, ter umas 15, 20 pessoas, só isso, e todo ano é só essas pessoas votarem também, de ser elas, tipo, meio que os jurados, né, do Top 10 do Musical Cast. Mas, também não sei, tipo, porque não é todo mundo que consegue assistir tudo também, então é melhor a gente não se meter nisso e deixar por isso mesmo. Melhor coisa. Vamos seguir. Exatamente.
Vamos seguir em frente. Bem, vamos lá. Então a gente quer. Vamos passar aqui. Ó, porque eu tenho aqui uma lista. Provavelmente esqueci de alguma coisa que a gente colocou aqui, mas eu tentei assim, lembrar de tudo assim, que teve assim, de mais destaque, que a gente ajudou em divulgação e tudo mais. Uma lista de 33 musicais esse ano. 33 até que é bastante musicais novos, né? Em São Paulo. É muita coisa, né? Então vamos lá. Esse ano, lá no comecinho de janeiro, estreou a Vedete do Brasil, que veio do Rio de Janeiro, que eu não cheguei a assistir, não sei se vocês assistiram. Não, eu queria ter visto, eu não fui também, mas enfim. Quem assistiu falou que era até legal, era muito bacana, mas eu acabei não vendo. Daí também depois teve o Adorável Trapalhão. Alguém chegou a assistir o Adorável Trapalhão? Passou tão rápido que nem... O Adorável Trapalhão, na verdade, assim, meio que deu uma flopada, coitados, né? Porque eles estavam assim, com dificuldade de vender ingresso. E eles até fecharam antes, né? O que deu muita dó, porque quem assistiu falou que era muito bonito, enfim. Mas assim, eu acho que eu entendo que é um pouco complicado, até mesmo porque era lá no Teatro Vila Lobos, que é um lugar assim, meio chatinho de chegar, não é tão agradável, né? A Jaque já trabalhou lá igual eu, sabe como que é meio ruim de chegar até lá, então... Mas só pra enaltecer o Adorável Trapalhão, minha mãe assistiu e tem um apelo nostálgico, Sim. né? Então, pra quem tem essa vivência desse período, então consegue atingir essas pessoas. Então, assim, foi uma coisa que chamou a atenção pra quem viveu isso, sabe? Sim. Então, a opinião da minha mãe, ela gostou muito, enfim. Ele aparecia no final, né? Então tinha todo esse rolê. E elogiaram muito o Rafael Aragão, né? Que era o protagonista, que falaram que ele tava incrível. Enfim, tinha a Ana Preto também, que é maravilhosa, tava no elenco. Realmente não assisti, porque quando é lá no Teatro Vila Lobos, eu penso 2 vezes de assistir. Eu tava sem tempo no começo do ano, e daí acabei deixando e não fui mesmo. Então, enfim. Depois a gente teve um que a gente tava esperando muito, que rolou no Rio ano passado, que é o Beetlejuice. Todo mundo aqui assistiu Beetlejuice? Acho que sim, né? Sim. Não, você não assistiu já? Não, pelo simples fato de que eu não consegui ingresso. O negócio mas é tava difícil. tão concorrido que eu não consegui ingresso. Tipo, não foi falta de tentativa. Mas vem aí, né? Eu teria que ver na segunda temporada. Foi um grande sucesso, porque eu acho que o título já é muito forte, né? Então é óbvio que vai vender. Mas é um musical que já estava sendo muito bem falado, né? E também é um musical que é meio que queridinho, sabe? Da Broadway, né? Tipo, tem um fandom bem grande. Eu amo. Eu amava já de fora, e aí quando veio eu fiquei, nossa, pelo amor de Deus. Então, eu posso até falar porque assim, até trabalhei um pouquinho no começo na produção, depois eu acabei saindo. Eu não gosto do filme, não é um filme que eu gosto. O musical eu não curto, tipo, as músicas eu não curto, mas assim... Não gosta do filme, seja cancelado. Não, mas pior que eu não gosto mesmo, eu não curto. Vai dessa gravação. Não acho legal. Mas a montagem ficou muito legal, tipo, é muito divertido assistir, porque, lógico, né, também tem o Eduardo Stablish, que ele manda super bem também, né, então, assim, foi bem legal, assim, ver a montagem, então, tipo assim, eu me diverti, assim, foi uma tarde que eu fui e me diverti bastante, dei bastante risada. Tem algumas coisas no musical original que não é o problema da produção brasileira, mas eu acho que do musical original que cortaria algumas cenas, sabe, pra deixar mais dinâmico. Mas enfim, tá tudo ok, foi lindo, foi divertido e eu quero até assistir de novo agora que voltar ano que vem. Eu tô vendo um aqui que você esqueceu de colocar na lista, mas eu acho que ele não entraria por ser reestreia. Podre. Não, já, porque foi no ano passado, ele até ganhou em primeiro lugar do Top 10. Ele foi o primeiro lugar do Top 10 ano passado. Não, mas o podre é do meu coraçãozinho também, eu nem ia poder falar dele. Enfim. Saudade. Bem, depois a gente também. Eu tô indo aqui na ordem alfabética, tá? Que eu fiz uma lista na ordem alfabética. Temos Cabaré. Cabaré. Bem, eu não gosto de Cabaré. Eu posso falar. Eu posso falar porque eu gosto de Cabaré. Eu sou um fã do musical original. Não muito do filme, mas o musical, que eu gosto muito do musical de palco, eu gosto muito das músicas, eu gosto muito da ideia do musical. Então eu fui surpreendido. O que eles fizeram eu achei muito bonito, assim. Eu gostei da estética, eu gostei do Torquato com o MC, a Fernanda maravilhosa com a parte da orquestração então assim, eu fiquei muito surpreendido, eu gostei muito de ter visto, então eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que amou aqui do grupo, então. Eu sou fangirl de Cabaré. Mas dessa versão, assim, dessa montagem?
Então, Cabaré, no legal. geral, já é meu top 5 da vida. Tipo, Ah, tá. Não, então é um apego diferente. É um apego diferente. e eu vi a versão de Londres, que tá em cartaz agora, né? Quando eu fui pra Londres no ano passado. Eu curti, eu fiquei meio. E aí quando eu soube que o Montanheiro ele tinha ido pra Londres pra dar uma estudada nessa versão, eu falei, eu gosto de Cabaré, mas eu não gostei tanto dessa versão. E foi interessante, porque todo mundo gostou dessa versão de Londres, né? No geral, ela foi muito bem recebida. Mas quando eu vi aqui, eu falei, nossa, gente, tá muito melhor que a de Londres. Tem um estilo muito próprio do Kleber. E, como o Bruno falou, tem a questão... O Torquato tava incrível. O elenco, no geral, o coro tava maravilhoso. As coreografias da Bárbara Guerra. as cenas de elenco inteiro no palco, né? Todas as cenas no cabaré em si são... você fica chocado. Aquela coisa rodando em cima do palco. Gente, e o pessoal não, pendurado. Aquilo foi incrível. E muita gente reclamou. Eu trabalho pro Rooftop pro Santander, então muita gente mandava mensagem pra gente reclamando que não tinha Maybe This Time. Só que é um negócio que eles trouxeram. Tem várias revisões de roteiro, né? E eles trouxeram a revisão de 85. E eu gosto muito. Uma coisa que me incomoda muito é o pessoal que vai assistir Cabaré esperando o filme. E o filme ele é muito diferente. E a peça ela é extremamente política. O filme ele é político, eu não vou negar, mas é mesmo. Eu acho o filme meio bagunçado, assim, sendo bem sincero, eu acho que ele se perde muito no que ele quer dizer. Por Eu acho a peça muito mais concisa. Né? Opções cênicas no Fosse. E eu gosto muito da peça, como ela foi trazida, a escolha dessa versão. E eu conversava com o Montanheiro e você vê assim, o Kleber ele estava completamente apaixonado por aquilo. O elenco completamente apaixonado também. Eu levei minha mãe, minha irmã, uma amiga que não conhecia a peça, na hora daquela grande revelação no fim do primeiro ato, que ela realmente que pensava, nossa, o cara legal é um nazista. Gente, spoilers, né? Um negócio de 50 anos. E é muito legal isso. E uma coisa que eu achei muito incrível do Cabaré é a questão de que foi a primeira vez, acho que eu vejo o Rooftop sendo utilizado realmente com toda a sua possibilidade de imersão que eu não via desde o Cometa. Realmente. Alguns musicais puxavam mais, outros puxavam menos, mas um que tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo no palco, eu só via isso acontecer no Cometa. Eu gosto muito do Cabaré, o que eles fizeram, as escolhas estéticas. E aí eu vi muita gente também falando, não tem Maybe This Time. A mesma coisa que aconteceu com o Funny Girl do pessoal, mas não tem My Man. São revisões diferentes. Eu achei muito legal o que eles fizeram. Eles pegaram músicas que estavam no original, que é o City Pretty, e colocando junto do The Money Song. Eu achei isso muito, muito legal que eles fizeram. Então, eu não acho que perdeu tanto por causa desse Maybe This Time. Até porque eu não achei a Fabi tão concisa no papel como eu gostaria pra Sally. Mas, pra mim, eu achei muito legal. Eu achei que eu fiquei imerso ali dentro. E todo mundo que eu levei pra assistir pareceu muito tocado, assim, no final. Tem algumas coisas que a gente comentou, acho que até no entreato, né? Que tem algumas coisas que me incomodam. Algumas coisas que eles tentaram higienizar, isso pra mim não funciona também. Eu acho que poderia ser mais cru, poderia ser um pouco mais chocante do que foi, mas em geral eu acho um saldo muito positivo. Gente, só vou falar uma coisa. A gente tá no quarto nome, isso que eu ia falar. Tem 33. Vamos lá, então vamos cortar. Segue. Não dá pra entrar muito em detalhe, então. Vamos lá. Cantando na Chuva, tem aqui que seria o próximo. O Cantando na Chuva, sim, achei ok. Achei, assim, que foi super desnecessário remontar agora, porque, tudo bem, foi outra produtora, todo outro elenco. O elenco era incrível, maravilhoso, mas, assim, não era uma montagem que eu acho que a gente precisava, sabe? Foi muito
aleatório, achei, sabe? Tipo. E tiveram muitos problemas, né? Também tiveram muitos problemas. Teve bastante. Teve uma época que todo mundo ficou doente, foi todo um rolê. Também tiveram também problemas pra estrear, né? Por causa da questão que não entrava, acho que o dinheiro também. Enfim, rolou bastante coisa, assim, mas não é um musical, assim. Nem o da Cloud High, lá, o de 2017, também não curti, então, pra mim. Ok. Eu gosto do filme. O filme é legal, mas. Eu acho que Cantando na Chuva um desperdício de um elenco muito bom, numa direção muito estranha. Tinha espaço vazio no palco, você tinha um palco gigante do Sérgio Cardoso, e aí o elenco num cantinho. Eu ficava assim, gente do céu, é um musical de dança, e você vê o elenco tudo amontoado ali. Mas tudo bem, foi ok. Depois também temos aqui na lista o Clara Nunes, que é um que eu não fui assistir. Eu escolhi não assistir, mas por motivos pessoais. Tipo, escolhi esperar. Nada contra, porque todo mundo elogiou muito. Quem gosta de Clara Nunes e tudo mais, curtiu muito. Eu acho que ninguém daqui assistiram. É a maior tristeza. Minha maior tristeza esse ano foi não ter conseguido ver Clara Nunes. No único dia que eu podia assistir, eu fiquei doente. Eu acho que você comentou isso. Vem de novo. Gente, eu sou muito fã da Clara Nunes. Então, porque como eu não conheço nada de Clara Nunes, eu não tenho esse apego pelo artista nem nada, eu optei pra não assistir, porque assim, meu tempo tava tão escasso, falei, é um que eu não vou assistir, então acabei não indo ver. É a minha questão, porque em geral eu já não gosto muito de musicais que são baseados em artistas e conta aquela história, e eu já tava meio assim. Também. Já música biográfica pra mim tem que ser muito bom. E eu gostar do artista pra me fazer sair de casa e assistir um musical biográfico. Tipo, eu amo Elis Regina, mas, por exemplo, eu não assisti esse último revival que teve e que voltou até de novo agora. Eu não quis assistir porque eu já não gostei tanto lá de 10 anos atrás. Então pra que assistir de novo, sabe? Então. Elis tá virando um trair, coçar e só comentar, né? 20 anos em cartaz já. Junto com a cor púrpura. Piscou tem temporada. Enfim, vamos lá. Depois um outro que eu tenho aqui. Ele entrou, na verdade eu acho que a Jaque pode me confirmar, que ele estreou ano passado, mas eu coloquei na lista porque ele estreou depois que a gente fechou o top 10 do ano passado, que é o Codinome Daniel. Uhum. Estreou em janeiro mesmo? É porque ele encavalou com o História do Musical Brasileiro. Sim. Que homem. E em dezembro a gente começou a fazer a divulgação. Acho que foi isso. Por isso que dá a impressão que estreou. Tá, então foi esse ano mesmo. Dezembro é aniversário do Herbert Daniel, então ontem inclusive teve post no núcleo sobre o aniversário dele. Sim. Por causa desses. Olha. É por isso que tem essa impressão. O Codinome Daniel é um musical que eu não fui assistir, porque eu quis não assistir. É porque assim. Não, é porque muitas pessoas que me conhecem muito bem falaram, Rafa, você não vai gostar do musical. Eu falei, gente, se eu não vou gostar do musical, então pra que ir até lá no núcleo? E o outro, o núcleo pra pessoas gordas é tipo meio desconfortável. Então, tipo, pensei, falaram que é longo, 3 horas de duração. Eu falei, gente, não vou. Se de repente for pra um outro teatro, eu tiver numa outra vibe, daí eu vou assistir, porque assim, as pessoas que estão envolvidas eu amo de paixão, não tem nem o que falar, é núcleo experimental, enfim. Mas foi um que eu optei não ver. Eu assisti com o Diego, a gente foi junto. Eu gostei, achei um musical bem núcleo, assim, mas é que quando eu comparo com a tríade que tem Brenda Lee e tem Lembro Todo Dia, eu acho que ele fica um pouco atrás, e isso eu acho que me deu uma brochada. Acho que eu tava com a expectativa muito alta, mas eu acho um bom musical. Eu achei ele longo, é um musical mais longo. Eu achei o segundo ato assim muito mais dinâmico que o primeiro, mas tem atuações maravilhosas, tipo, tem gente que merece destaque. Todo mundo que tá envolvido na produção merece, tipo, muitas palmas. Eu acho é muito bom ver o teatro nacional sendo bem explorado e não ficando naquela questão só de biografia, de cantor, usando aquelas mesmas músicas. Eu acho que as coisas autorais a gente tem que estar aí. Tanto que eu acho que no meu top 5 tem mais de um nacional, que pra mim, tipo, isso é muito legal, sabe, de ver. Eu gostei bastante de Codinome Daniel. Tem um insight sobre o Codinome, insider, né? Tem muito essa questão de que muita gente lembro todo dia de você, falo com um público muito jovem,
Brenda ali falou com um público que furou a bolha do núcleo. Sim. Tipo, a gente recebia lá um público que a gente não tinha o hábito de ver. Também um público LGBTQIAPN+, mas muito jovem, principalmente por se tratar de travestis, né? Que é um público que majoritariamente tem a questão da mortalidade ser muito alta. Então, é muito difícil você ver travestis mais velhas, né? Ainda. Codinome, ele é mais um musical sobre... Como ele é um pedaço da história do Brasil dos anos 70 e 80, ele fala com um público mais velho. Tanto que, se eu olhar, Codinome foi muito bem no Facebook do Núcleo. Tinha muita gente de 50, 60 anos, gente que era jovem na época do Herbert, que foi assistir. Então ele falou com um público diferente. Então quem ia esperando alguma coisa sobre uma questão, mais uma vez, de descoberta, reafirmação, de individualidade, essas coisas que são coisas muito próximas do Lembro e de Brenda, foi esperando uma coisa... Teve a expectativa frustrada. Eu acho que foi exatamente isso mesmo. Foi questão de expectativa. É um musical que foge da curva desses dois. Ele foge da curva. Mas é isso. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. A questão da expectativa, mas é uma coisa bonita, é uma coisa bela, e é uma coisa que tem que ser aclamada, sim, sem dúvida nenhuma. O próximo? Bem, e depois tem um que eu acho que é muito importante, que é o Dom Casmurro, né? Que estreia mais agora pro final do ano. Eu acho que a Jaque viu o Dom Casmurro também, se não viu. Eu assisti. Tava cheio de gente que eu amo, né? Sim. Tava cheio de gente que eu amo. Eu achei lindo. É aquela coisa, um musical pequeno. Tenho questões com ele também, sim, como sempre deveria ter. Mas eu acho que ele funciona muito bem no que ele se propõe, no lugar onde ele está ali, no Teatro Estúdio. Tava doida pra ver ele no Núcleo. Sim, no Núcleo é minha casa, eu consigo ver mais vezes, né? As músicas estavam lindíssimas, Lucy maravilhosa. O Davi e o Gila mandaram muito bem. Davi e Gila mandaram muito, muito bem na escrita. E rola aí boatos de que deve voltar no ano que vem, né? Com certeza, porque foi sucesso. E se deixar rolando no teatro, vai continuar. E é muito gostoso ver esse interesse pela produção nacional sobre um livro. Sim. Eu acho que é bem especial. Foi bem especial. Bem, espero que realmente volte ano que vem pra assistir de novo. E tem muita gente aí que precisa ainda ver, né? Precisa ser visto. Eu quero ver. Precisa ser visto. Bem, daí tem um outro próximo, que é um do Vitor Rocha, que é o Donatello, que pra mim é um dos meus musicais favoritos do ano. Tipo assim, eu chorei. Depois que começou, 3 minutos depois, eu comecei a chorar e só parei no final, sabe? Tipo, quer dizer, parei depois, que eu tava entrando no Uber, que eu parei de chorar. Foi lindo, lindo, muito tocante, me pegou bastante. Não precisa de muito, né? Não precisa de... exato, não precisou de muito pra entregar tanto, assim, tipo, traz um sentimental muito bom, assim, incrível pra mim. Donatello entrou numa das minhas menções honrosas, né, que tá além do meu top 5, mas tá muito perto, ficou muito perto de entrar. Foi uma experiência linda. Assim, já passei por... Quem passou com alguém, algum parente, algum pai, alguma avó, algum avô que teve Alzheimer, a gente se sente muito atingido. E eu tive uma avó que passou por isso. Então, e era uma avó muito próxima de mim. Então, pra mim, eu queria voltar pra casa e chorar, sabe? Mas não de uma maneira ruim, porque eu acho que mesmo sendo triste, de certa forma, ele é muito bonito. Ele é muito mágico. Ele traz muito mais uma questão de carinho que você sente, tipo, no final, aquele abraço, tipo, porque as coisas são como elas são, a gente tem que lidar, do que uma coisa, nossa, muito triste, muito pesado. Não, eu achei um texto muito lindo do Vitor, sério. Eu fiquei surpreendido. Todo mundo já que assistiu. É outra que entrou na lista de coisas incríveis que eu não assisti. Mas de repente você volta. É a música do Elton? A música do Elton. O Elton Towers é maravilhoso. Boto fé, eu já sei que eu vou gostar. Sou fã demais dele. O Elton está em todos os lugares, né, esse ano. Bora lá, vamos continuar que até a Jaque trabalhou, que é o Elvis. Eu acho que fora a Jaque trabalhou, acho que foi o único que vi Elvis aqui, né? Vocês viram também, o Diego e o Bruno?
Menino, perdi meu ingresso. É verdade, Comprei você perdeu. no dia, eu não lembrava que eu tinha esse negócio pra ir. Perdi. Eu gosto muito E mas com respeito. eu gosto muito do elenco, tipo, o elenco é maravilhoso, a produção tá muito belíssima, mas pra mim o musical não deu. Pra mim, assim, é muito sem alma, muito. Não sei, pra mim falta muita coisa ali. Pra mim é um musical que não rolou pra mim. Infelizmente. Desculpa, Jaque, desculpa. Não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sou fã de Elvis, o cantor, e eu fui criada por uma fã de Elvis, né? Então era um negócio, quando a gente tava trabalhando, eu virei pro pessoal e falei assim, gente, se prepara, porque fã de Elvis é impossível. E era assim, eles iam em todas as sessões. É um espetáculo, ele é um show, né? Ele não é uma peça de teatro, ele é um show. É um show. E era isso que era gostoso. Tipo, não dá pra ir esperando dramaturgia. E foi isso. E aí era um show pra galera cantar junto. O fã-clube vinha toda semana. Sim. E eles cantavam junto. Gente, o fã-clube do Elvis é Wicked Family 60. Sim. Eu sei, eu vi lá no Rei do Rock. E elas são desesperadas, né? Elas gritam, é uma coisa assim. Eles são muito fofos, mas é impressionante, assim, a vitalidade, a energia que esse povo dedica ao Elvis. Enfim, bora lá, vamos então prosseguir então. Bem, aí agora aqui o próximo da lista seria o Hairspray, que estreou no Rio, veio pra cá. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, porque assim, a gente fez até uma votação, né, porque eu pensei, se rolar da gente fazer o top 10 esse ano, né, vamos já fazer uma votação pra gente ter uma ideia se vai ser legal mesmo ou não. E Hairspray ia ser o primeiro lugar do Olha aí, ano, não tinha como ser. Gente, que coisa tipo linda, assim, que coisa linda. A votação, assim, tipo assim, quase assim, a maioria deu 5 estrelas, muita gente viu. Assim, enquanto assim, tipo, musicais realmente bons, assim, tipo assim, tinha bastante 3, 4, 5 estrelas. O Hairspray era só 5 estrelas, só. A gente não tem o que falar mal do Hairspray. Não tem absolutamente nada pra falar mal do Hairspray. A gente fez um episódio inteiro sobre isso. Então eu acho que aqui, acho que todo mundo aqui, a gente vai falar sobre o top 5 da gente, cada um, mas eu acho que tá meio claro que provavelmente de todo mundo foi o top 1, foi o Hairspray. E pra mim foi, né? Sim. Então a gente não tem nem o que falar. Com certeza. E é errado desse musical. A gente falou bastante já. Eu fui assistir, eu cheguei na Vânia. E eu falei um negócio pra ela que o pessoal vivia falando pro pessoal quando a gente tava fazendo podre, né? Que era, você tá ali na plateia e você vê que eles estão se divertindo fazendo aquilo. Uma hora, acabou o primeiro ato e eu tava assistindo lá na primeira eu tava mais pra trás no teatro, né? Eu não sou a maior fã do Renault. E a plateia tava engajada, gente. Sim. Plateia que não conhecia, mas ria, comentava. No final do primeiro ato eu falei, nossa, eu não acho que vai ter fôlego pra tudo isso, né? Pra segurar. Chegou o segundo ato, o Thiago e o Lindsay pegaram ali, agarraram todo mundo, puxaram pro palco. Eu falei, gente, é isso. Perfeito. Aquele final mesmo, todo mundo entrando, é muito bom. E eu assisti um dia da coxia. Eu tive o prazer de assistir da coxinha um dia que a gente teve o crossover do Elvis com o Hairspray. Sim. Gente, que coxinha maravilhosa. O Hairspray eu assisti várias vezes. Obrigado, produção, que eles me deram free pass. Eu podia ir quantas vezes que eu quisesse. Então eu aproveitei, assisti 7 vezes. Eu assisti 4. E foi incrível. Tipo, foi lindo. Espero que volte. Nossa, podia muito voltar de repente em qualquer outro teatro, mas volte, Hairspray. Fique. Enfim, vamos continuar, porque a gente tem muita coisa ainda. Vamos lá. Legalmente Loira. Achei legal. Ok. Tem muitas questões, mas assim, me diverti. Fui 2 vezes, me diverti bastante. Achei que a mídia tava legal. Tinha muita gente do elenco incrível, Hipólito maravilhoso. Rolou pra mim. Pra mim deu. Não foi tão incrível como eu gostaria que fosse, mas rolou. Pra mim também é um musical legal, sabe? Pra você desligar sua cabeça, você se divertir. Tem a Leila, que tava maravilhosa também, além do Hipólito. Nossa. Então, assim, tem coisas muito legais. A gente acho que falou sobre isso no Entrato. Tem algumas questões estéticas que a gente fica... não sei se isso aqui funcionou. Mas é legal, tipo, é um musical legal.
Legalmente Loira é um dos favoritos da minha vida, o original. Tipo, é daquela questão assim, de você falar que é hit atrás de hit, é aquela farofa bem feita, né? Bem temperadinha. Eu não consegui assistir, apesar do que eu ouvi das letras, eu adorei. Mas eu tenho uma questão com Legalmente Loira, que eu acho que a El tinha que ser uma novata, gente. Eu não consigo engolir a Mira de El Woods. A Mira pra mim, ela seria uma Vivienne. Ela seria uma Vivienne incrível, ela seria uma Paulette incrível até, mas eu não consigo engolir ela de El. É que eu gostei da Mira, achei que ela conseguiu fazer, mas eu assisti também com a cover que tava, eu não me lembro o nome dela agora, que eu achei ótimo também, eu entendo esse frescor da personagem que você tá citando, assim, e realmente traz uma outra cara, dá uma outra cara pro rolê todo. Então eu entendo o que você tá falando, mas eu também não acho que nesse caso a Mira deixou a desejar, acho que é mais a cara mesmo dela, esse fresh que poderia trazer, né, se fosse alguém mais novato. Mas pensando em novato também, toda a galera do ensemble era meio novata, assim, e aí eu já queria que fosse um pouco mais estruturado o ensemble pra dar uma carregada, entendeu? Porque eu acho que foi aí que perdeu um pontinho ou outro. Pra mim o grande problema foi o problema ensemble. que eu notei no Cantando na Chuva. Era um elenco muito, muito jovem. Todos talentosos, claro, mas muito, muito jovens e ficaram. Precisa, sabe, um pouco mais ainda, sabe, de vida, sabe, tipo, de viver mais. Então, acho que falta. Enfim, é isso. Gente, bora lá, vamos lá. Tem, eu acho que o próximo que eu acho que ninguém viu aqui, que é o Martinho, Coração de Rei, o musical, né? Martinho da Vila, acho que ninguém viu, né? Ah, você viu? Você gostou? Vi. Não, eu não sou o público-alvo do musical. Eu gostei dele, mas eu não sou público-alvo do musical, assim. Então é isso. Gostei, não sou público-alvo. Beijo. Beleza. Depois também teve outros que eu também não assisti, que é o Máscaras. Alguém viu Máscaras? Não, acho que Máscaras ninguém. eu não vi. Eu nem sei o que é. Mas teve o musical Máscaras. Teve o Moisés, que só o Diego viu, porque o Diego eu vi Moisés. Aqui. Gosto de Moisés, bem produzido. O pessoal do Teatro Eunice produz bem. O que me incomoda em Moisés é que é muito longo. Eles trouxeram de fato a história inteira de Moisés. E, gente, não precisava de tudo isso. Dava pra ter dado uma enxugada ali. A história inteira? Mas eu gosto. A história inteira. Sim. É longo. A história inteira. É enorme, enorme. Sabe quando eu sinto que tá demorando? Quando eu olho pro relógio. E aí, chegou da metade pro final, eu tava toda hora esperando a hora de acabar. Mas tava muito bonito, mas eu tava querendo que acabasse. Pensando assim, cadê o mar? Cadê que não abriu? Vai demorar muito ainda pelo ritmo. Tem que abrir o Mar Vermelho, vamos lá. Foi isso aí. Enfim, vamos lá. Depois também tem o Rei do Rock, que é o outro musical do Elvis, que era com o Beto Sargentelli. Esse aqui eu já gostei, porque eu acho que o trabalho do Beto Sargentelli foi incrível como Elvis. E também era o texto dele. Gostei muito do Beto escrevendo também. E pra mim foi um musical muito especial, por mais que eu não seja fã de Elvis, tipo assim, Elvis não chega até mim. Eu achei que ficou muito legal e eu fui várias vezes até acompanhar eles no backstage, né? Eu ficava lá sempre de boas com ele, então eu acompanhei muito eles de perto e gostei bastante. Não sei se vocês que assistiram. Elvis não é. Eu acho que eu vou falar exatamente o que o Diego falou, né? Eu não era o público-alvo do Elvis. Eu acho que é um projeto muito pessoal do Beto e por isso é muito bonito de ver. Você vê que ele tem uma entrega muito grande, principalmente a relação dele com o pai, com o Elvis. Achei uma peça maravilhosa, achei muito bonito, encheu os olhos. O Beto tá maravilhoso. Tinha a Aline também. Nossa, tem muita gente legal nessa produção. E eu acho que todo mundo, principalmente pessoas que não são fã de musical, iam amar, assim. Eu mandei muita gente que não tinha costume de ir pra teatro, que ficou apaixonado. Então eu acho uma peça muito legal, mas não é uma das minhas favoritas, porque eu acho que não ressoa tanto comigo quanto eu gostaria. Eu não assisti, por motivos óbvios de conflitos de interesses, mas tá cheio de gente querida no elenco. Posso dizer. Tem gente querida no elenco, eu consigo atestar que tem gente talentosa, claro que vai ter coisa boa. E o elenco era muito bom. Muito bom. Tipo, todo mundo envolvido. Né, gente? Apenas a Aline Cunha,
Aline Cunhambo. Nossa, Aline Cunhambo, meu Deus do céu, que mulher. Esse foi o ano dela, né? Ela fez 2 papéis maravilhosos. Exato. Bora lá, nós temos também um outro que eu acho que ninguém viu aqui, que é o Som da Nossa Canção, que tava agora recentemente no Vira da Lata. E também tem um outro, Para Não Gritar. Outro, Pelas Águas, o musical do Velho Chico. Daí tem um outro que eu assisti, que é o Pet Shop Musicão, que eu acho que eu fui com o Diego, né, Diego? A gente foi junto? Foi, assistimos. Que era até um texto do Vitor Rocha, né, a produção da Fernanda Chama. Era uma música pra criança, tipo, eu não era o público-alvo, eu achei ok. Achei fofo, viu? Achei bem eu fofo. não era o público-alvo, é a nossa frase. Mas Não, mas é porque assim... É muito fofo, mas é completamente infantil, assim. Tem uma história bem fofinha mesmo, bem montada, bem estruturada, mas é infantil, tipo, não vai chegar tão forte mesmo. Bem, e tem um outro que até eu trabalhei, que foi o Por Elas, né, da Eline Trabalhei Porto. Por Elas também. Você trabalhou lá no começo e depois agora eu peguei, né. É um musical que eu gostei, me surpreendi muito, porque eu achei que a Eline mandou muito bem no texto, ficou bem interessante. As meninas são incríveis, eu queria ter... eu vi em vídeo só o primeiro elenco, mas eu amei esse elenco novo que tava agora, e foi muito gostoso de ter trabalhado ali. Me diverti muito assistindo várias vezes, então, esse daí. É um musical que eu fui esperando nada e recebi uma coisa maravilhosa, linda. Fui com a minha mãe, ela foi tocada com uma das histórias, enfim. Eu assisti também foi esperando absolutamente nada, porque eu não cheguei nem a pesquisar sobre o que era o musical. E eu também estava muito sensível no dia, vou ser bem sincero. Eu até falei pro Rafa, porque eu dei um abraço no Rafa antes de começar. E eu fiquei apaixonado. Eu comecei a chorar no final da peça. Alguns sketches que aconteceram mexiam muito comigo. Toda aquela sketch do casal lésbico, da mãe, tipo, tudo ressoou muito comigo. Então eu saí de lá, tipo, ao mesmo tempo sensível, mas abraçado, sabe? Então, pra mim, foi uma surpresa muito grata. Eu veria de novo, inclusive, mas a temporada era muito curta. O grande problema do Por Elas é que ele é um musical conceito. Você não consegue explicar o que ele é. Sim. Pra alguém que não foi, pra alguém que não tem ideia do que se trata. Sim. Mas são músicas maravilhosas. A Eline escolheu a dedo, assim, né? A escolha de playlist dela é maravilhosa. E eu acho lindo aqueles tons de amarelo, marrom, gosto também, cenário. Adoro. Sim, o uso das cadeiras. É um show, né? É um show de grande. É um show de grandes atrizes. É um show que acontece de ser com storytelling, né? É um show com storytelling. E arranjos muito diferentes para músicas muito conhecidas, né? E vocalmente a gente não tem absolutamente nada para falar mal, porque são maravilhosas, todo mundo que estava envolvido. Elencão. Muito bom. Espero que volte. Tem que voltar, porque é muito, muito legal. O próximo foi um outro que foi um grande sucesso, que todo mundo já tá esperando, que era o Priscila, a Rainha do Deserto. Né? Musical pras gays! Musical pras gays. Musical pras gays. Foi incrível. Foi lindo. Tipo, assim, não tenho muito o que falar, porque foi lindo. Tipo, eu já tinha amado lá 10 anos atrás. Então foi muito legal rever agora. Enfim, foi uma outra produção. Né, que não foi réplica igual tinha sido antes, e tava tudo muito incrível. Curti muito. E eu achei maravilhoso, achei lindo, eu esperava 0 porque eu não sou muito fã de jukebox, e eu fiquei apaixonado, eu fiquei revoltado que o Spotify não tem as trilhas de todas as montagens do Priscila lá fora, porque eu queria reouvir as músicas e os arranjos e os medleys e não tinha. A galera tava muito bem. A Verônica, nossa, Verônica maravilhoso. Verônica, né, gente? Não, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Esqueci o nome dele. Agora, deu um branco. Do que fazia o... Diego Martins? O Diego Martins. Maravilhoso. Eu nunca tinha visto nada com ele, eu fiquei apaixonadíssimo. E ele é muito pequenininho, eu fiz, nossa, ele é que nem eu, ele é baixinho. E é uma força, assim, que você vê que carrega no palco. Eu achei divertidíssimo. Eu veria 300 vezes se tivesse de novo. E é um musical muito bom pra trazer gente que não é acostumado com musical. Eu levei minha mãe, ela ficou apaixonada. Foi um musical de entrada muito bom, né? Enfim, bora lá então. O que você quer falar, Jaque? Desculpa, pode falar. Eu só queria dizer que eu não vi Priscila, mais um grande arrependimento meu.
Mas eu vi a apresentação deles no Bibi Ferreira, eu queria subir no palco com eles. Incrível, incrível. São incríveis. Eu queria subir no palco. São muito bons, muito bons. Que energia. Tem um outro musical, que é um que eu trabalhei, o querido Evan Hansen, que é um musical que, assim, não esperava nada porque, tipo, eu não sou fã do original, não gosto da história, mas, assim, no final das contas eu gostei muito, sabe? Tipo, a produção tava muito bonita, o elenco, apesar de todo mundo falou muito, não que falou mal, né? O povo reclamou muito da forma que o Gabi Lara cantava. Não me incomodou porque eu não tenho esse apego com o Ben Platt, não tenho apego com o original. Então, não me pega em nada, eu achei incrível o Gabi Lara. Eu amava escutar aquela voz, assim, pra mim era um prazer todo final de semana escutar aquela voz. E o elenco era incrível, gostava muito do elenco, então foi muito divertido fazer o querido Evan Hansen. Eu acho que a maioria das críticas em relação ao Gabi Lara como ator é que as pessoas não conseguem entender que existem mais de uma forma de interpretar um personagem. E você via isso nele. Eu acho ele muito bem no papel. Em questão de atuação, ele é muito bom. Em questão de vocal, ele é muito bom. Só que eram outras formas de cantar e funcionavam muito bem pra história. Eu gosto muito das músicas do Evan Hansen. Eu acho... Quando eu era mais novo, ele mexia mais comigo. Mas hoje eu fico assim, o Evan Hansen é meio psicopata, né? Ele é meio... Quando você olha assim... Mas, em geral, eu gostei muito. Eu achei uma produção muito bem feita e muito bonita. Sim. Vi mais de uma vez. E uma das vezes eu chorei de me debulhar, porque mexeu muito. Eu fui convidada para ver o Evan Hansen. Eu não consegui... O Rafa, inclusive, me convidou para ver o Evan Hansen. Vários amigos que trabalharam no Evan Hansen me convidaram, mas nunca bati uma data de eu conseguir ir. Tudo que eu vi, a única coisa que eu consigo dizer é que cenário maravilhoso. Foi a Natália Lana que fez? A Natália Lana, né? Maravilhosa. Eu já não era tão fã eu gostava muito do meio ali que tinha que girava. Os lockers, né, que girava e tudo mais. As escadas das laterais, aquilo lá já não gostava. Era uma coisa assim que eu tiraria fácil. O giratório mesmo. Mas aquela ali eu amei. Tipo, pra mim é perfeito, maravilhoso. Então, só tirar por causa das escadas. Porque ela gosta de colocar escada em tudo, né? Então. Eu amava. Isso em Elvis. No Elvis ela colocou muita escada no Elvis. Né? Eu amava o Connor saindo de um dos lockers, sabe? Durante o Sincerely Me, pra mim era tudo. Vamos lá. O próximo musical que temos na lista é o República Lee, que é o musical do Tauan Delmiro. É um musical, assim, que eu achei falado tão bem no musical, falado tão bem, que daí eu cheguei... ok. Rafael é chato, não vou levar em consideração. Não, eu achei que é muito interessante assim, a história que eles quiseram abordar e tudo mais, mas eu acho que podia ter cortado mais, podia ter sido um pouquinho mais... Eu não sei, tem umas partes que começa já a ficar meio entediante, perde o ritmo. Eu acho assim que podia ser diferente, mas pra mim não rolou tanto. Pelo assim. que eu conversei com você, eu acho que o seu maior problema foi mais o segundo ato, que não é segundo ato, porque não foi dividido, mas é o final, né? Mas em geral eu gostei muito de República Lee, eu achei uma das melhores coisas que eu vi, tipo, nos últimos tempos. E eu amo que é teatro nacional, e eu geralmente não gosto de jukebox, eu já falei isso várias vezes. E pra mim foi surpreendente. Os atores estavam muito bem, o texto é muito legal. Então eu só tenho que falar de positivo, assim, do República Lee. Eu só odeio aquele teatro. Se eu pudesse, eu queimava aquele teatro. Arrumem outro teatro. Enfim, alguém vai querer falar alguma coisa da República Lee? Eu acho que o Diego não assistiu, nem a Jaque, né? Beleza. Infelizmente não, era outro que eu tava doida pra ver. Vamos lá, daí tem um próximo que é o Rita Lee, uma biografia musical, que é um segundo musical da Rita Lee, que já teve um musical da Rita Lee. O República Lee era até as músicas da Rita Lee, né? Mas aí tem o Rita Lee, uma biografia musical, que é o segundo musical sobre a Rita Lee, que é até baseado no livro dela, né? Enfim, a autobiografia dela. Quem viu? É impossível conseguir ingresso pra assistir isso. Eu assisti com o Diego assisti com o Diego na sessão aberta, não foi no ensaio aberto. Foi. A gente se divertiu. Foi, e eu adorei. Eu achei legal, achei divertido, não é aquele musical, nossa, vai ficar no meu coração, que maravilha, que texto, né? É um musical biográfico com músicas dela. É que a Mel é muito boa. Ela não é uma questão de vocal, mas uma questão de interpretação. Ela passa aquela coisa meio esculachada que era a Rita, sabe? Meio sarcástica, meio engraçada. Então, eu acho que funciona muito bem. Mas assim, nossa, não é uma mil maravilhas. Só que eu acho que as pessoas amam tanto a Rita e amam tanto a música que por isso que esgota muito. Ainda tinha a Mel Lisboa no elenco, então é óbvio que tudo vai esgotar. Parecendo show mesmo, né?
gente. de esgotar, tem que abrir Sim. lote. Eu vou ter que assistir no ano que vem já. Sim, abriram. Então, e vem pro ano que vem. Ficou o ano todo aí nesse. Vamos postergar, vamos mais. Tamo virando o ano, vamos mais. Mas que bom. Eu fico feliz pelo Teatro Porto, porque é um jeito de ocupar o centro também, né? Também. É bom. Já tá tendo residência fixa já esse espetáculo lá. Vamos lá, o próximo, que é um que eu queria ter visto e não vi, que é o Sonho Encantado de Cordel, que até tinha o Gabi Lara também, de novo. Não viu, acho que o Diego só viu, né? Foi o único que viu. Eu vi. Eu assisti, achei bem lindo. Não sou o público-alvo, mais uma vez, é infantil, bastante infantil. Não gosto da forma como foi desenhado, ou projetado, ou escrito a vilã, que foi a Aline que fez, né? A Aline Wheeler. Mas vale a pena, tava muito lindo. Dava pra ver que, tipo, foi pensado os figurinos, toda a decoração do teatro, tudo foi pensado com muito carinho. Então achei lindo. Mas não, de fato, é bem infantil mesmo. Traz a questão do cordel para as crianças também, e essa questão de conhecer a cultura do país bem pequenininho mesmo. Eu acho que isso vale muito a pena, esse carinho aí do musical. Bora pro próximo, que é o primeiro musical que eu vi esse ano, que é o Tarsila, uma brasileira. Um musical que já estava sendo prometido há muito tempo, ainda na época da pandemia, enfim. A gente até falou aqui no episódio, tipo, um musical assim, faria diferente. Tava ok, tava legal, mas faria diferente. Eu assisti muito Tarsila, porque tá passando no Teatro Santander, trabalho pro Teatro Santander, né? E eu não sei, eu acho que os meninos da Gatu, que fazem as redes sociais, eles fizeram um trabalho melhor de vender o Tarsila como deveria ser do que Tarsila realmente foi. Uhum. Eu tava vendo aquele texto e eu ficava pensando, aquelas músicas que eu falei, nossa, eu faria isso daqui diferente. Nossa, isso daqui poderia ser diferente. Tipo, é um bom espetáculo, é um ótimo espetáculo de entrada também. Sim. Muita gente que a gente comentava era o primeiro musical. Teve bastante. Então o pessoal assistia e falava, nossa, é incrível, não sei o que. Mas depois que a gente começa a trabalhar com esses negócios, a gente pensa, eu mexeria aqui, eu mexeria ali. Assim, a Cláudia Raia tava incrível, eu acho que aquela cena do Abapuru, dela pintando Abapuru, incrível. aquilo é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no teatro musical. Mas se o musical todo fosse na vibe daquela cena, sim, ele seria um 10, assim, disparado. E muita gente não gostou dessa cena, viu? Muita gente não gostou dessa cena. Gente, não, aquela cena... Pra mim era perfeito também. Perfeita essa cena. Aquela cena e o pessoal cantando Abapuru no final... Era tudo. O resto eu editaria. Mas... é lindo, é luxuoso, bem Cláudia Raia, né? Bem Cláudia Raia. Levou gente pro teatro. Foi o primeiro espetáculo de muita gente. Então, aí, cumpriu o que veio fazer. Bem, vamos lá para um próximo musical, que é o Todos os Musicais que eu nunca fiz, que é da Marília de Lourenço, minha amiga maravilhosa. É muito engraçada porque, assim, ela fez um musical, né, sobre ela, porque ela já fazia mais de 10 anos que ela estava tentando entrar em musicais, fazendo audições e mais audições, e nunca era chamada para nada. E engraçado, daí quando ela resolveu fazer todos os musicais que eu nunca fiz, ela foi chamada pra fazer Priscila. Daí deu certo, ela acabou entrando no elenco do Priscila. Mas era muito divertido, fui várias vezes assistir esse musical. Porque assim, tocava você, né, por ser uma história mais íntima dela. Não era realmente totalmente verídico, mas era muito engraçado e ela é maravilhosa, eu adoro ela é muito engraçada. Então entrou entre minhas menções honrosas, definitivamente, porque eu vi 2 vezes, eu queria ter visto mais. Porque toda sessão era diferente, porque toda sessão tinha um ator convidado diferente, né? Sim. Mas eu acho... E é um musicalzinho super rápido, né? Ele é bem rápido, é quase um monólogo. Sim. Tipo... eu acho que as traduções ficaram muito boas. O amigo dela fez as traduções, agora eu esqueci quem é o responsável. Mas ela falou dele e agora eu me esqueci. E
casam muito com elas traduzindo Lisa with a E, que tipo é Marília, não é Marina. Sim. Então, assim, tem muitas coisas legais nessa produção. Eu achei que chama muita atenção. Até as pessoas que ajudam ela durante a peça inteira, eles são engraçados, eles são muito bons. Eu queria ter visto mais vezes. Eu espero que eventualmente volte, porque eu acho um texto muito divertido e muito. É aquela coisa de você, eu vou tomar um café e depois eu vou assistir uma peça aqui rapidinha, só pra me divertir, pra terminar minha sexta-feira, meu sábado. Mas é bem isso mesmo. Era bem legal, muito legal. O próximo que nós temos aqui, que foi o meu último musical do ano, que pouca gente soube desse musical, gente, eu não sei como, que é o Torturado, que é um livro super famoso já, né, o Torturado. Só que eu acho que por ser Sesc, já como é meio que garantido que é sucesso, né, que tá no Sesc, então assim, acabou os ingressos e não foi muito divulgado, pelo menos assim, no meio da nossa bolha de teatro musical, não foi muito falado do Torturado. E eu consegui ir, eu e o Bruno, nossa, ainda bem que eu consegui ver, porque assim, foi lindo, tipo, fiquei bem impressionado com a qualidade cênica, com tudo na real, porque assim, elenco maravilhoso, gente, que elenco aquilo, fiquei apaixonado pelo elenco. O único problema, assim, que eu achei realmente muito longo, que foi 2h30 sem intervalo, mas depois a Lilian Valesca me contou que quando estrearam em Salvador tinha intervalo, mas aí o Sesc aqui pediu pra tirar intervalo. Deveria ter intervalo, porque foi muito longo. Tipo, já não tinha mais posição na cadeira pra ficar. Mas era lindo. Lindo, lindo. Qual o Sesc que foi? É o Sesc 14 bis. Torturado é um dos meus livros favoritos nacionais, então eu já estava com a expectativa muito alta. E eu sabia que ia ter um musical antes de começar a produção do musical lá na Bahia, porque veio da Bahia, né, diretamente. É uma história que isso é muito importante para o musical, tipo, o elenco todo ser de lá, a estrutura ser de lá. Então eu já estava acompanhando tudo que estava acontecendo nas redes sociais dele, então quando eu vi que ia vir pra cá eu fiquei muito feliz. Só que, como a gente falou, tudo lotou, eu graças a Deus consegui assistir com o Rafa, porque eu gosto muito da história e eu acho que eles conseguiram concretizar um livro de uma maneira muito bonita. O elenco é maravilhoso, as vozes são incríveis. Eu achei, eles fizeram, a gente entra no teatro e a gente estranha um pouco, porque o palco ele é como se fosse uma descida, assim, tipo, ele é muito inclinado. Não é pouco inclinado como alguns teatros são, ele é muito inclinado. E eu acho que dá uma força muito grande, ele trabalha muito sobre ritmos nacionais, então não é um musical tradicional, não é você que gosta de musical que seja aquela coisa meio... Não é isso que você vai encontrar lá, e eu acho que isso é positivo, porque a gente precisa de musicais autorais cada vez mais, e você vê ritmos do Nordeste, da Bahia, então são coisas... Fala muito sobre questões de orixás e cultura afro-descendente, então é muito bonito, é muito bem feito, e você vê que teve um cuidado em cada detalhezinho dessa produção. Eu veria isso umas 5 vezes se eu pudesse. Minha esperança é que pelo menos gravem as músicas, porque eu vou ficar muito feliz se gravarem as músicas, sério. Olha, sendo o Sesc é bem provável, viu? Espero, podia ser. Mas eu acho que realmente teve o problema que o Rafa comentou. Ele foi divulgado pra bolha do Sesc, não pra bolha de musicais. Sim. Eu sabia lá no fundo da cabeça, assim, que tava pra vir um musical do Torturado, mas quando eu pisquei, já estreou, já tava tudo esgotado, eu falei... E é um dos meus livros favoritos, meus livros favoritos também. E eu tô muito curiosa pra ver. E o Rafa falou que é longo, eu fico pensando, o livro ele é enorme, né? Então, assim, eu fico imaginando o que entrou e o que ficou de fora. Então, eu acho que eles concretizaram... Eu tô curiosa pra caramba. Eles concretizaram quase tudo que acontece no livro de uma maneira muito boa. Realmente precisava de um corte, porque o que acontece? Parece que a primeiro ato é mais focado no ponto de vista de uma das irmãs, e o segundo ato, que deveria ser o segundo ato, tá focado no outro ponto de vista da outra irmã. Então, assim, merecia aquela quebra, até por uma questão de estrutural, assim, sabe? De storytelling. Mas, em geral, eu acho que foi muito bem adaptado. Eles pegaram quase tudo importante do livro, sim. Espero que volte, porque realmente, tipo assim, foi um musical que na época eu lembro que abriu as audições, falei, legal, um livro famoso, vamos já fazer um musical. Daí quando eu vi que estreou em Salvador, eu falei, nossa, gente, já estreou, tipo, nem vi falar nada. Daí quando eu vi, já tava em São Paulo, e daí já tava esgotado tudo. Eu falei, gente, como assim? A gente nem fica sabendo, sabe? Tipo,
bizarro. Piscou, perdeu. A gente foi muito trouxa. Sim. Mas é incrível. Espero que. Eu acho que continua ainda. Eu acho que ainda vai continuar rodando esse musical, porque é muito bom pra acabar dessas apresentações. Então, é um musical que vai ganhar o público. Precisa ser visto. Vamos lá pro próximo, que é um outro que eu também não vi, um grande encontro musical. Queria ter muito visto, por causa que a minha amiga Larissa Carneiro, que ela até ganhou o prêmio Bibi Ferreira pelo espetáculo. Mas e aí, Diego, o que você acha? Inclusive fiquei muito feliz quando ela ganhou o Bibi Ferreira, porque eu acho que de fato ela trouxe uma coisa tão mãe, que ela era a mãe do personagem principal, né? E eu fiquei muito feliz por ela, assim, porque ela me trouxe um sentimento muito bom quando assisti de aconchego, de afago. Eles apresentam um número, né, lá no Bibi, que trouxe um pouco disso. Eu achei um musical, aquilo que o Bruno tava falando sobre trazer a brasilidade pra dentro do palco, de uma outra maneira, que daí a gente tá falando de uma... Aí, no caso, o Bruno citou a questão mais cultura africana e tal, que trouxe pro Brasil. Aqui a gente tem mais a questão do Nordeste, então o grande encontro, enfim, né, gente? Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Barra Malho, e tem todas essas músicas no geral. Então, assim, eu achei muito lindo. Eu não esperava nada, fui assistir realmente não esperando nada, e eu saí bem preenchido, assim, com o coração bem fofinho. Eu gostei bastante, eu gostei mesmo. Acho que você foi o único que assistiu, então, né? Enfim. Bem, vamos pro último agora, que é o musical do Ursinho Pooh, que é um musical que até que é a franquia de fora. Que, assim, é um musical que até eu achei, não que é estranho, é porque quando a gente fez essa votação, né, muita gente deu 5 estrelas pro Ursinho Pooh. Sim, muita gente deu. Eu achei muito estranho. Oi? Estranho. Tipo assim, gente, eu achei assim que é aquela coisa, a gente não é o público, mas assim, é um público muito, assim, é de primeira infância, tipo assim, ali dos 3 até uns 6 anos. Além disso, eu acho que já nem pega as crianças um pouco mais velhas, sabe? Tipo, porque é muito infantil a linguagem. Mas eu acho que exatamente o primeiro contato com o teatro, provavelmente, que essas crianças vão ter. É muito comecinho da infância. Eu achei muito fofinho, mas é isso, é muito infantil. É que sabe o que é? É que é lindo visualmente falando, né? Gente, os puppets são belíssimos, são muito bem controlados. O cenário é muito fofo, traz o desenho, né? A animação pra dentro do palco. Então, acho que visualmente falando é tipo um primor, assim. Mas realmente, as pessoas darem várias 5 estrelas é bizarro. Porque é fofo, mas jamais vai chegar no meu coração de uma maneira que qualquer outra produção que a gente citou aqui chegue, assim. Sim. Mas era lindo, tava lindo. E esse, lógico, né, que a gente falou aqui realmente mais de São Paulo. Teve no Rio de Janeiro, teve algumas estreias, tipo do Tom Jobim, né, que é a Jaquitá, o Rio Up Rio, Uma Baba Quase Perfeita. Tem essas coisas que ainda vai vindo. Teve o Vital também, dos Paralamas. Acho que teve até mais coisas que eu não vou conseguir lembrar agora. Ou seja, teve até bastante coisa que aconteceu no Rio de Janeiro também, agora tá vindo tudo pra cá, né, agora pra São Paulo. Então, vamos esperar, né, ano que vem pra ver esses musicais. Eu tô muito curioso. O Rio Up Rio é um dos que eu tô, assim, mais ansioso pra assistir, por causa de elenco, de produção, que eu gosto muito da produção deles. O Babá também, tô curioso. Veremos, tô esperando. Mas pra gente finalizar, depois que a gente falou de todos esses musicais, qual que seria então o top 5 de vocês? Tá, o meu número 5 é Um Grande Encontro. Tá, achei muito fofo, entrou no meu top 5, acho que valeu a pena uma citação dentro do meu top 5 brasileira, e não é só por isso, não tô colocando só por representatividade não, é porque foi bom. O meu, eu vou falar já que é o Donatello, é o meu top 5, é incrível, Donatello. Eu tinha falado da menção honrosa do Donatello e todos os musicais que eu nunca fiz, que eu acho que é importante a gente falar. Mas o meu 5 eu acho que vai fazer o Rafael e o Diego ficar assim. Pra mim entrou o Cabaré como o meu top 5. Porque eu gosto muito, amo muito, não tenho vergonha de dizer, e é isso. É isso aí, tamo junto. Eu não consegui chegar nos 5, gente. Eu não consegui puxar 5, eu tenho 3. Então vamos esperar você chegar no 3. Ih, reduziu, ela reduziu. Espera. Tá, então vou usar seu espaço pra falar da minha menção pra Donatello, tá? Tá, vamos lá. Então vamos pro quarto lugar. Bem, esse ano de 2024 foi um ano que, né, fui pra Londres, então eu consegui assistir 12 musicais no West End. Foi bastante até em 10 dias.
E entrou um, né, que entrou na listagem também, que é um que eu assisti lá, que é o Guys and Dolls, que é um Old Broadway, mas que eles fizeram de uma forma interativa, imersiva, maravilhosa, que assim, a Ana Toledo me recomendou, fui, amei, recomendei pra muita gente viu quando eu tava em Londres e amou também. Então, Guys and Dolls ganhou meu coração, essa produção que eu assisti lá, foi incrível, foi um quarto lugar. Pera, eu não sabia que ia poder citar de fora, tá? Então, quando você for citar o seu maioral, eu vou dar aval, eu vou falar realmente, tá? Mas eu só citei os que eu assisti aqui. Não, eu fiz eu fiz uma lista também só de brasileiro. Se fosse só de brasileiro que eu assisti aqui, quarto lugar seria Priscila. E quinto lugar seria todos os musicais que eu nunca fiz. Tudo. Botou o pau na mesa. Ah, lembrando um detalhe, eu não coloquei nenhum dos musicais que eu trabalhei, tá? Então, tipo, os que eu trabalhei não entrou no top 5. É isso. Meu quarto lugar é o República Lee, eu já falei muito bem, eu falei no Entreato. Eu gostei muito da história, eu gostei muito do enredo, o elenco é conciso, mas é maravilhoso. Eles têm um timing cômico incrível, a Ingrid tá sensacional. Eu acho que falta um segundo ato, uma divisão ali entre os atos, mas eu amei. Eu amei, e é um musical pra você levar pessoas que também não são tão por dentro do mundo dos musicais, porque ele não é um musical tão tradicional. Sério, eu gostei muito, fica como quarto lugar. Bom, meu quarto lugar é agora que eu tomo um tiro pela tela, mas meu quarto lugar tá pra Legalmente Loira, tá? É só isso que eu vou dizer. Beijo. Tá tudo bem. É o seu top. Bora lá então. Mas dos quais eu trabalhei, eu colocaria codinome aí. Quarto lugar. Com menção honrosa. Também são honrosos pra você, tá. Beleza. Vamos então pra terceiro lugar, então daí já entra aí. O meu foi Hairspray, terceiro lugar. Nossa, tá tão baixo. Mas você contou os de fora. Você contou os de fora, né? É por isso. Gente, ele botou os de fora, ele botou. Se tirar os de fora, Hairspray é o primeiro. Então, mas é porque tem os de fora. Justo. O meu terceiro, eu falei porque eu achei muito importante. Torturado entrou no terceiro lugar. Pena que eu só vi uma vez porque eu queria ter visto mais. Eu acho o musical belíssimo. Espero que volte. Espero que faça mais turnê pelo Brasil inteiro. Porque eu acho que o Brasil inteiro deveria ver isso. É muito importante. É uma história muito nacional. E eu acho um tesouro. Assim, eu acho o livro um tesouro e eu achei o musical um tesouro. Então, espero que mais pessoas consigam assistir. Pra mim, foi um... E assim, você entrou nos 45 do segundo tempo. Foi um dia desse. Foi semana retrasada. Assim, quase que não chega. Recente. Vamos lá, mais terceiro lugar. Eu coloquei aqui um terceiro lugar que a gente não citou na lista, porque na verdade ele já foi montado, mas ele tava na lista de votação, que é a Noviça Rebelde. Mas já que eu vou ter que substituir, eu vou substituir pelo codinome Daniel, tá? Que eu gostei muito, ele já tava na minha lista entre menção honrosa ali, mas eu tirei porque realmente surgiu outras prioridades. Mas já que, desconsiderando Noviça, que tava lindo, é codinome Daniel. Então, mas só um pouquinho. Então, o Noviça Rebelde, se eu fosse, tipo, tirar os de fora, estaria no meu terceiro lugar no Noviça Rebelde também. Tipo assim, porque foi lindo. Tipo, a melhor produção que eu já vi de Noviça Rebelde, porque eu já vi as outras também. E foi, assim, muito incrível. Foi muito lindo. Foi muito impactante pra mim ver como, assim, eles aperfeiçoaram o musical. E tá incrível. Incrível, assim. Queria, assim, pra vida essa montagem. Queria ter visto mais vezes, Noviça. Achei muito lindo. É um dos meus musicais favoritos, pra mim. O meu terceiro lugar é Dom Casmurro. Pela delicadeza, eles fizeram de algum jeito que você é puxado de verdade, assim, pela ressaca da Capitu. O Mercadante estava um lentinho incrível. E tem o twist no final, assim, que eu acho que fez ele subir no meu conceito aí, no meu top. Muito bem. Vamos ao top 3. Bem, vamos lá para agora o nosso segundo lugar, o meu, que é o Stand in the Sky's Edge, que era um musical, assim, que eu nem sabia que musical que era, mas eu vi que estava, assim, muito sendo falado em Londres. E eu falei, vou comprar, vou assistir. E foi, assim, incrível, assim, que músicas, assim, é tudo muito incrível, é tocante, apesar de ter umas partes da história que eu não entendi direito por causa do sotaque deles, que era muito puxado, que era um sotaque bem específico do norte da Inglaterra.
Mas é incrível. E recentemente consegui o bootleg. Obrigado, Beatriz. E quero rever agora nas minhas férias, assim, com muito cuidado, assim, porque é lindíssimo. É uma coisa bela de ver e de ouvir. O meu segundo lugar são 3 nomes: Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Porque eu sou muito fã do original, eu já gosto muito do original. Eu acho toda a história dele ter flopado na Broadway, voltado, ressuscitado, virou cult, não virou. Eu acho muito legal. E pra mim foi. Um show de. Como é que eu vou dizer assim? De comédia. É muito engraçado. O Eduardo foi uma surpresa maravilhosa pro teatro musical. A gente sabia que ele era um ótimo comediante, então foi um acerto terem colocado um comediante pra fazer o Beetlejuice, porque é um papel que precisa. Eu assisti com todas as líderes estavam maravilhosas. Eu não tenho absolutamente nada pra falar de errado delas, elas estavam muito bem. E o elenco, o geral, o resto do elenco também já é muito bem. Tem a Thaís, tipo, tem muita gente boa, então eu só tenho coisas muito positivas pra falar. Eu gosto muito das músicas, eu acho que o palco tava lindo, eu acho que a escolha estética da produção foi, assim, perfeita e coube muito, e eu tô muito feliz que vai voltar, porque eu quero ver de novo. Eu não considerei nada que foi premiado no passado aqui, tá? Porque Beetlejuice estaria na minha lista. Mas então, meu top 2 é pra Priscila. Lindo, a gente já falou aqui, maravilhoso. Top 2. Meu top 2 é Cabaré. Bruno, tamo junto. Chega! Muda, Brasil! Você deve ser nazista, Diego, é por isso. Deus me livre, sai fora, rapaz. Um abacaxi. Não, mas é bom essas diferenças aí de design. É legal. Bem, e vamos lá pro nosso primeiro lugar, que roubou nossos corações, né, desse ano 2024. Junto? Pra mim é o musical The Little Big Things, que eu vi 2 vezes em Londres, que tipo assim, não tinha como não ver de novo antes de ir embora. E ainda tive assim, a alegria de ainda assistir. O último dia que assisti, eu tava sendo filmado pro National Theatre, que é o projeto que tem hoje. E foi incrível, tipo assim, além disso, eu já fui apaixonado, fui querendo assistir esse musical apenas. E até hoje escuto, tô apaixonado até hoje. É incrível, incrível. O que eu posso falar? A gente já sabe, a gente não tem como dizer outra coisa. Eu e o Diego, a gente vai dizer a mesma coisa. A gente já passou um episódio inteiro falando bem. Sim. Então não tem como falar de Hairspray, que pra mim é bizarro, é perfeito. É um elenco perfeito, o tema é perfeito, o time cômico de todo mundo está perfeito, a produção tá linda, o palco tá lindo. A coreografia, cara, eu não tenho absolutamente um A negativo de falar dessa produção. Se eu pudesse, eu via umas 10 vezes, eu vi 4, mas ainda acho... Pra mim é Hairspray também, em primeiro lugar, tá lindo, 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 eu já adoro Hairspray. Eu, infelizmente, não tava no episódio de Hairspray, porque eu queria enaltecer mesmo, assim. A única coisa que me incomoda em Hairspray é umas peruca aleatória, mas a gente falou que é peruca Tracy. A gente falou da peruca. É top 1. E assim, The Little Big Things é perfeito, assim. Não tinha como o Rafa também escolher diferente. É uma coisa linda, eu adorei. As músicas me pegaram muito. Mas assim, igual eu falei, se não tivesse as músicas de fora, o Hairspray também estaria no meu primeiro lugar. Então, eu acho que é o maioral o Hairspray desse ano, né? Não tem como, tipo... Juliette, você nunca saiu do primeiro lugar. E assim, eu acho conservadores, porque é o meu primeiro lugar também, pode espalhar, gente. Não tem como não ser Hairspray em primeiro lugar. Sim. Muito bem, eu fico feliz que... eu fico feliz, porque assim, eu imaginei, porque assim, o Hairspray já estava sendo muito bem falado no Rio. Então eu já achava que quando viesse pra São Paulo ia ser um estouro também. Mas fiquei muito surpreso, porque realmente o povo tava amando muito, muito mesmo, assim. Tipo, o povo saía apaixonado. E, enfim, pra mim foi uma experiência surreal. Tipo, o dia que a gente foi assistir o ensaio aberto, foi incrível a energia. Os outros vezes que eu vi também, que eu vi com vários subs também, todo mundo muito incrível. Então, assim, a Hairspray ganhou meu coração, sem dúvidas. Incrível. Parabéns pra todo mundo. Eu acho que é isso, né? Nossa. Bem, ano que vem temos muita coisa vindo aí, né? Tipo, eu acho que é um ano assim que até tô ansioso pra alguns musicais, né? Igual o Mean Girls, que eu gosto bastante, a Chorus Line. Enfim, tipo assim... Aguardamos, né? O que realmente vai vir aí. Eu acho que vai ser um ano bom, viu? Ano que vem eu acho que vai
Vai ser bom. Tô ansioso. Ansioso, tem muita coisa. Sim. Enfim, então acho que é isso, né? Bem, então eu só quero agradecer de novo todo mundo que ajudou lá no Catarse, mas todos os restantes dos ouvintes também. Obrigado por acompanhar a gente. Esse é nosso 9º ano que vem o Musicalcast tá fazendo 10 anos no ar. Bastante tempo, né, pro podcast, até bastante tempo. Nossa. Nem acredito que eu tô até hoje fazendo, né? Vai ser um bolo de cidade pro Sim. Musicalcast? Mas, enfim, tipo, tô muito feliz e mais um ano, né, com musicais na minha vida e na nossa vida também, né? Enfim, então, isso ano que vem, com muito mais musicais, né? E com tempo pra gente assistir, né? Porque a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo. Se né? Deus quiser. É isso. Mas beleza, obrigado então. Então, Feliz Natal pra todo mundo, Feliz Ano Novo. Espero que vocês tenham um ano de 2024 abençoado. 24 não, 2025, desculpa, tô voltando pra trás, 2025. E é isso. Beijos e abraços pra todo mundo, então. Até mais. Beijo!